Conheça a prova de proficiência em inglês da UFC, Universidade Federal do Ceará, feita pela Casa de Cultura Britânica. É isso aí, pessoal. Hoje eu, João Garcia, e a professora Marta Garcia vamos mostrar para vocês como é essa prova, vamos mostrar como é o texto, como são as questões, como resolver as questões. Vamos fazer uma análise textual, vamos resolver um pouco, né, da parte da gramática, da parte de vocabulário, da parte de estratégias de resolução das questões, enfim, tudo aquilo que você precisa para se dar muito bem na prova, mesmo que você tenha um nível básico em inglês. Fica com a gente que você vai adorar essa aula, tá bom? Então, eu vou passar aqui a palavra para a nossa especialista, para a professora Marta, que vai nos conduzir nessa aula de hoje. Oi, vamos lá? Vamos aprender? Então, é muito importante você conhecer bem a prova, não é? Como que é uma prova quando você vai fazê-la. Então, hoje, nós vamos, assim, observar como que é essa prova e vamos ver estratégias de como resolver essa prova e vamos resolver algumas questões. E ao resolver algumas questões, eu vou estar tocando em alguns pontos estruturais da língua e também a questão de vocabulário, coisas que eu acho que são assim bem importantes para você, tá bom? Então, a primeira coisa é você saber o que fazer ao pegar a prova, certo? Então, esta prova aqui, ela tem um texto, né, com 46 linhas. É um texto, assim, bom, não é? Não é um texto muito grande, é um bom texto razoável. E ela tem uma parte 1, que são 3 questões abertas, para você responder em português. Depois ela tem uma parte 2, onde você vai colocar falso ou verdadeiro, certo? E depois a parte 3, que é um parágrafozinho para você traduzir. Então, uma prova, eu diria, tranquila de ser feita. Bom, como fazer esta prova? Aqui, a primeira coisa é: professora, eu devo ler essa prova e traduzir o texto? Então, eu já falo, de forma alguma. Jamais fazer isso, ok, querida aluna? Jamais. O que você vai fazer? Qual é a sugestão? Para a primeira questão, eu já vou sugerir uma estratégia de leitura que eu acho sensacional, que é o scanning. Então, você tem aqui seu texto e a primeira questão é essa aqui. Olha só. Diz assim: de acordo com o autor, qual a definição para o termo pesquisa? Então, se você pensar comigo, qual é a palavra mais importante dessa pergunta? O autor fala, de acordo com o autor, qual a definição para o termo pesquisa? Bom, você vai pegar o seu dicionário, não é? Se você puder usar dicionário nessa prova, que geralmente pode, e vai procurar como que é essa palavra pesquisa em inglês. Por quê? Você vai concordar comigo que a palavra mais importante aqui dessa pergunta é a palavra pesquisa. Então, você vai procurar essa palavra e vai ver que pesquisa em inglês é research. Então, você escreve aqui ao lado, research, certo? E aí, você vai para o seu texto, certo? Desde o comecinho, da primeira linha, certo? E vai procurar onde que aparece essa palavrinha research. Então, aqui eu já tenho, na linha 2, for a clear perception of the term research, one should know the meaning of scientific method. The two terms, research and scientific method, are closely related.
Aí aqui, a partir desse related, eu vou começar a ler research. Então, gente, aqui, só aqui, olha, eu já li na linha 2 a palavra research, não é? Na linha 3, no comecinho, já tem research de novo. Na linha 3, lá no finalzinho, depois da palavra related, já tem research novamente. Então, você já pode ter a certeza que a resposta para essa sua primeira questão vai estar nesse parágrafo, certo? Então, vamos ler esse primeiro parágrafo, traduzindo, para você responder a questão. Então, o que é o esquema? Você pega a palavra-chave, vai para o texto, quando você encontrar a palavra, naquele parágrafo vai estar a sua resposta, certo? Aí você lê direitinho, traduz e responde a sua questão. Então, eu vou começar a ler traduzindo aqui a partir desse ponto que tem related, que diz assim: a pesquisa, as we have already stated, como nós já havíamos dito, can be termed as, pode ser denominado como. Aí vem, ó, an inquire into the nature of, como uma investigação na natureza de, the reasons for, as razões para, and the consequences of any particular set of circumstances, e as consequências de qualquer conjunto específico de circunstâncias, whether the circumstances are experimentally controlled or recorded just as they occur. Se estas circunstâncias são experimentalmente controladas ou registradas apenas à medida que elas ocorrem. Então, gente, aqui nesse pedacinho, vamos ver o que é a pergunta aqui, ó. A pergunta é assim: de acordo com o autor, qual a definição para o termo pesquisa? Então, esse pedacinho aqui já está dando a definição. Então, eu colocaria, tipo assim, ó, a definição para o termo pesquisa é o quê? É uma investigação na natureza de qualquer conjunto específico de circunstâncias, as razões para e as consequências desse conjunto, se essas circunstâncias são experimentalmente controladas ou registradas, apenas à medida que elas ocorrem. Vocês estão compreendendo? Então, assim, é claro mesmo. Às vezes o aluno diz assim, professora, fica claro desse jeito? Quando a gente encontra a palavra, fica mesmo dentro do parágrafo? Fica. Pode confiar. É assim mesmo, certo? Agora, antes de ir para a próxima questão, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a linha 5, que tem a palavrinha N. Olhem aí, na linha 5, a palavrinha N. Essa palavra N, gente, ela é uma palavra importante. Por que ela é uma palavra importante? Porque N pode estar numa sentença afirmativa, como ela está aqui, que ela diz assim: and the consequences of any particular set of circumstances. E as consequências de qualquer conjunto específico de circunstâncias. Aqui, nessa sentença afirmativa, a palavra N ficou com o sentido de qualquer. Isso é importante você saber, porque normalmente lá no colégio, né, quando a gente está estudando gramática, a gente conhece muito N nas sentenças negativas. E N nas sentenças negativas quer dizer nenhum e nenhuma. Então, queridos, aprendam hoje aqui com a teacher. N nas sentenças negativas realmente é nenhum e nenhuma. Mas aprenda hoje que o N na sentença afirmativa tem esse sentido de qualquer e no plural de quaisquer. Então, assim, aprenda, porque vai ajudar muito a dar sentido na sua tradução, ok?
Outra palavrinha importante para você considerar e estudar está aqui na linha 4, que diz assim, can be termed as. Essa palavrinha as. Essa palavrinha as, eu sugiro, nós até sempre recomendamos o dicionário Longman, da editora Peace. É importante você fazer o estudo dessa palavra as, porque as pode ser traduzido assim, com o sentido de como, as pode ser traduzido com o sentido de à medida que, e outros sentidos. Então, procure estudar essa palavrinha as, que ela vai te ajudar muito nas suas traduções, ok? Pessoal, só um minutinho, professora. Prestem bastante atenção nesses pontos que a gente está colocando aqui, que a professora está colocando, como que ela colocou da palavra N, da palavra as, porque a gente não está nessa aula só resolvendo questões de prova. A gente está colocando como interpretar os textos, pontos fundamentais da estrutura da língua que você não vai encontrar em nenhuma outra aula na internet, só com a experiência da professora Marta de mais de 30 anos. Então, esses pontos aqui são dicas de ouro. Anotem, porque são pontos que você não vai encontrar em canto nenhum, tá? Anotem aí, porque são dicas preciosas. Aproveitem. É verdade, gente. Porque, como o João está falando, são dicas preciosas. Porque como já tem mais de 30 anos que eu trabalho só com esse inglês instrumental, eu vejo que quando os alunos, por exemplo, não sabem compreender bem a tradução do N, por exemplo, traduz o N como nenhum, em vez de qualquer, ele perde o sentido da sentença, entende? E aí, às vezes, por causa disso, interpreta errado e perde a questão. Então, por isso que eu não consigo deixar de dar essas informações, tá certo? Quando eu estou resolvendo prova, faço questão de ensinar esses pontos que são, assim, importantíssimos. Outra palavrinha é essa weather, né? Que está na linha, deixa eu ver aqui, está na linha 5. Depois da vírgula tem circumstances, aí tem vírgula e tem weather. Essa palavrinha weather, que quer dizer se. Essa palavra é sinônimo daquela outra if, if. Então, weather ou if, todas as duas querem dizer se. Então, é uma palavra de vocabulário importantíssimo para você conhecer, tá certo? Bom, queridos, então agora nós vamos para uma próxima questão. Vou resolver mais uma questão aqui de interpretação. Vou resolver a 1.3, essa última aqui. Pergunta assim, olha, por que as conclusões baseadas em dados experimentais são geralmente criticadas? E aí, o aluno, às vezes, ele pergunta, professora, onde é que eu vou encontrar, né, essa resposta? Eu vou ler tudo e fica isso daí. Mas, então, porque as conclusões é uma palavra importante aqui dessa pergunta. Então, eu olho lá no meu dicionário, como é conclusões em inglês? Aí eu vou lá, conclusions. Eu escrevo aqui do lado, conclusions. Aí aqui eu tenho baseadas em dados experimentais. Olha, como é que é dados em inglês? É data. E experimentais, experimental. E dados experimentais, experimental data. Então, eu com essas palavras em mãos, conclusions e experimental data, eu vou ver onde que isso está localizado no meu texto, certo? Então, eu venho, né, com minha canetinha, linha por linha, procurando, certo, gente? Vou devagar. Aqui é o momento para você ir com calma, não se afobe. Vá com calma, linha por linha, linha por linha. Aí eu cheguei aqui na linha 25, que diz assim, but the conclusions drawn on the basis of experimental data are generally criticized
for either faulty assumptions, poorly designed experiments, badly executed experiments, or faulty interpretations. Então, ó, estou aqui dentro desse parágrafo. Então, meus queridos, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui temos que fazer o nosso tempo render. Então, quando eu encontrar as palavrinhas, eu devo ler todo o parágrafo, tá certo? Para eu poder traduzir direitinho e dar minha resposta. Eu não vou ler todo o parágrafo devido ao nosso tempo aqui do nosso vídeo. Compreenderam? Então, eu vou ler só um pedacinho que vai dar para eu responder. Mas quando você estiver fazendo sua provinha, você vai ler o parágrafo inteirinho para se garantir de que você vai entender bem para dar sua resposta. Tá certo? Então, olha aqui. Aqui diz assim: porque as conclusões baseadas em dados experimentais são geralmente criticadas? Então, eu respondi assim, ó, porque são suposições erradas, experimentos mal feitos, experimentos pessimamente executados ou interpretações errôneas. Porque aqui na linha 25 eu tenho, né? But the conclusions drawn on the basis of experimental data, mas as conclusões feitas em bases de dados experimentais são geralmente criticados for either faulty assumptions, ou por suposições erradas, ou por experimentos assim pobremente feitos, né? Mal feitos, né? Badly executed experiments, quer dizer, experimentos mal executados, ou interpretações errôneas. Certo? Então, tá aí a resposta. E agora vamos comentar aqueles pontinhos especiais. Olha aqui, anota aí, anota aí. Aqui tem um pontinho muito especial. Só um minutinho, professora. Pessoal, eu vou deixar, tá? Na descrição aqui do vídeo, o gabarito das questões, tá certo? Então, as respostas que a professora Marta está passando aqui, não se preocupe que vai ter um link aqui para vocês baixarem um PDF com as respostas, tanto da questão 1.2, como de todas as respostas da prova, tá? Então, fiquem tranquilos que vocês vão encontrar aí na descrição do vídeo. Bom, então, queridos, olha, uma coisa importantíssima aqui na linha 26. Tem assim, for, aí depois do for tem a palavrinha either. Estão vendo aí? Either, for, either. Aí, quando vocês encontrarem essa palavrinha either no texto de vocês, o que é que vocês têm que fazer? Procurar onde está o parzinho dela. Vai lá para frente, João, procurando o parzinho dela. É o or, o OR. Olha para vocês verem, gente. Esse either, ele é uma conjunção pareada, que a gente chama. Ela é either or. Então, queridos, quando vocês encontrarem o either, vão atrás com o olhinho de vocês lá para frente, até achar o or. Normalmente não costuma ser tão longe assim, não, viu? Hoje eles capricharam, botaram o or bem longe do either. É porque essa conjunção pareada quer dizer ou isso ou aquilo. Então, para você poder entender esse pedacinho, você teria que ler assim, ó. Are generally criticized. São geralmente criticados por ou por suposições erradas ou por o quê? Interpretações errôneas, ou por tudo isso aqui, ou por experimentos mal feitos, ou por experimentos mal executados. Então, é ou, either or, ou, ok? Então, é super importante você conhecer essa conjunção pareada, either or. Nota aí direitinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa bem importante aqui.
Outra palavrinha importante aqui, está na linha 26, poorly, porque poor, sozinho, quer dizer pobre. E poorly, igual nós temos aí, poorly designed experiments, aí vai ficar no sentido de mal, como se fosse experimentos mal feitos, certo? Então, poorly aqui vai ficar no sentido de mal, né? Ok? Muito bom. Tranquilo aí? Então, tá aí mais uma questão dessa prova que deu para ser feita com a técnica de scanning. Bom, agora nós vamos para a parte 2, né? Vamos ver como é que seria aqui a parte 2. A parte 2 aqui diz assim: marque V para verdadeiro ou F para falso, de acordo com o texto. E indique a linha do texto onde se encontra a informação que justifica a sua resposta. Então, isso aí é super importante, certo? Você justificar. Então, vamos lá. Aqui diz assim, a primeira. Além de resultados gerais, o pesquisador também está interessado na repetitividade, né? Aí você pode pensar, onde eu vou encontrar isso? Como vai ser? Aí é interessante que a gente vai aplicar a mesma técnica. Como que eu vou encontrar isso? Eu pego as palavras-chave aqui para eu procurar. Eu posso procurar pesquisador, researcher, e eu posso procurar está interessado, is interested, e eu posso procurar essa palavra aqui tão diferente, gente. Repetitividade. Tanto é chatinha de falar em português, como ela é chatinha de falar em inglês, né? Repeatability em inglês, certo? Repeatability. Então, eu vou procurar a palavra researcher, que é como escreve em inglês a palavra pesquisador, researcher. E vou repeatability, né? Repetitividade. Então, olha só, gente, eu vim aqui desde o começo de novo, vou procurando, cheguei aqui na linha 6, já encontrei aqui, ó, further, além do mais, research implies, a pesquisa implica, the researcher, que o pesquisador, is interested, está interessado em more than, e mais do que, particular results, e mais do que em resultados particulares, resultados específicos. He is interested in the repeatability, ele está interessado na repetibilidade of the results, dos resultados, and in their extension, e na sua extensão to more complicated and general situations, e em situações mais complicadas e mais gerais. E aqui está, vamos ver se é falso ou verdadeiro? Aqui está dizendo, ó, além de resultados gerais, o pesquisador também está interessado na repetitividade. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, não é? Então, vamos botar que é V, verdadeiro, e vamos escrever aí que é a linha 6 e 7. Então, gente, quando for assim, ter sempre o cuidado de rever o que a questão está pedindo, porque aqui pediu para colocar falso e verdadeiro, mas também ainda pediu algo mais, para você colocar as linhas, tá certo? Então, não esquecer. E assim você vai fazendo, né? Faço mais.
todas as questões, você vai observar que essa prova, né, você, tanto na parte 1 como na parte 2, a gente está trabalhando basicamente a mesma técnica de localização, que é a técnica de scanning, onde a gente identifica as palavras-chave nos enunciados e localiza no texto, né? Então, a gente não vai fazer aqui todas as questões, porque a técnica é a mesma, tá certo, pessoal? Então, nós vamos colocar o gabarito para vocês e a professora vai fazer um comentário para você aqui, tá certo? A gente não vai resolver todas as questões, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Então, gente, esse falso verdadeiro seria o mesmo tipo, né, de resolução. Aí a última questão... Passa só as respostas, professora. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. O que fica... Não, eu vou dar, mas só cita. A 2.2. A 2.2 é verdadeira, né? A 2.3 é verdadeira, a 2.4 é falsa e a 2.5 é verdadeira. Ok, né? Isso. Bom, aí a terceira, gente, é o seguinte: ele pede para você traduzir o texto, né, de acordo com as ideias do texto. Faça a tradução do trecho abaixo de acordo com as ideias do texto. Então, gente, quando você for traduzir, tá certo? Uma questão de tradução, o que você tem que saber? Que você vai usar suas próprias palavras, mas você não pode acrescentar nada e nem pode tirar nada, tá certo? Então, isso é super importante. Considere o que está escrito. São 3 tá pontos, bom? né? São 3 Isso. pontos. Isso daí, pessoal, são várias provas. Essa da UFC é uma, mas praticamente todas as provas do Brasil inteiro caem esse tipo de questão. Eles dão um parágrafo do texto e pedem para você traduzir esse parágrafo. E aí a professora Marta desenvolveu essa técnica, podemos dizer assim, ou estratégia, sim. baseada em 3 pontos, não é isso, professora? Quais são os 3 pontos? Os 3 pontos porque a gente já viu muitos alunos terem problema com isso, certo? Primeiro ponto, você não vai traduzir ao pé da letra o que está lá escrito. Não é assim. Você vai ler e vai fazer uma boa tradução usando as suas próprias palavras. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você não vai acrescentar nada no que está escrito. Não vai acrescentar nada. E o terceiro ponto não vá tirar nada do que está escrito. Certo? Então, você precisa se manter dentro disso, você vai fazer uma ótima tradução. Exato. São 3 pontos que parecem óbvios, mas não são. São fundamentais para que você tenha êxito nesse tipo de questão. Isso aí. E aí, gostaram de como resolver a prova? É isso, né? Assim, com essas estratégias aí, você vai ter muito sucesso na prova da UFC. Com certeza, você vai tirar uma nota excelente. Aplicando a técnica de scanning, aplicando essas técnicas de resolução de parágrafo. Agora, né, professora, para que você, se você identificar a questão no texto e não souber ler o texto, aí você também não vai conseguir resolver. Então, é necessário que você realmente tenha uma base na leitura de inglês. Sim. Né? Então, assim, se você realmente não tem nível nenhum de inglês, muito básico, é fundamental que você se prepare. Né? Então, nós temos aqui um curso de inglês instrumental, né? Um inglês instrumental online, preparatório para as provas de proficiência. A gente tem, né? Inclusive, nós somos de Fortaleza, então a gente conhece essa prova da UFC há mais de 20 anos. A gente tem mais de milhares de alunos ao longo desses 20 anos aqui da UFC. A gente já preparou demais, a gente conhece na palma da mão essa prova. E do Brasil inteiro também. Então, assim, fazendo o nosso curso, seu nível é básico, quase zero, você passa com certeza. E se você tem um nível intermediário, avançado, você se garante, né? E aí também prepara para todas as provas. Da UFSC, do TEAP, enfim, né? No link aqui na descrição, né? Também a gente vai deixar um link para o curso e você vai estar super preparado para estar fazendo qualquer prova de proficiência. E a gente vai estar aqui sempre no nosso canal do YouTube, colocando, né, resoluções de provas, dicas,
E aí, professora, algum recadinho aí no final? Então é isso. Nosso recado é que vocês estudem, porque estudando com certeza vão passar. Tá bom? Tá joia, pessoal. É isso na aula de hoje. Um grande abraço. Tchau.